querida! Boa tarde, terceiro ano, oh meu Deus! Hoje eu desejo para vocês uma tarde maravilhosa, cheia de coisas boas, muita alegria, muita paz, muita sabedoria, muitas coisas boas. Deixa eu falar para vocês que a nossa terça-feira tá bem fácil, bem tranquila, a gente vai de matemática, um assunto que a gente já vem trabalhando, a gente já vai dar continuidade nas atividades, que são as grandezas e as medidas. Então, para começar, a gente vai fazer a página, primeiramente, 222 até a página 226. Lá na página 222, a número 9, está falando assim: a fita métrica de 1 metro é dividida em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes apresenta 1 centímetro. Olhem ali, 1 centímetro, 2 e assim por diante. Agora complete. Em 1 metro, temos quantos centímetros? Quantos centímetros vai dar até chegar ali? Olha só, cada um deles tem 10 centímetros, vão somando de 10 em 10 ali embaixo. E depois, meio metro. Meio metro é a metade de 1 metro. Tem quantos centímetros? É a metade da letra A. E depois, a quarta parte. A quarta parte é o inteiro. Ele quer saber quanto é que equivale só uma dessa parte aqui, ó. É a metade da metade. A quarta parte é quanto? Daí anotem ali. Ele tá falando assim: o metro é uma unidade de medida de comprimento. O símbolo do metro é o M. Meio metro é o mesmo que a metade de 1 metro. 1 M é igual a 5 centímetros, 1 cm é igual a 10 e assim por diante. Leiam aquele quadro azulzinho e grifem, porque ele é bem importante para vocês. Lembram que lá na última aula a gente aprendeu sobre o milímetro, que é os 2 M's, e o centímetro também? Então, gravem. Depois, escolha a unidade de medida mais aproximada para medir o comprimento do pátio da escola, do seu palmo e de uma formiga. Então, olha só, qual daqueles ali vocês acham que vai ser mais fácil? A, como é para medir o pátio da escola, podem estar medindo algo na casa de vocês. Não tem problema, certo? E ali a letrinha C, a formiga, pensem, usem bastante a cabeça. Olha só, escolha a unidade de medida mais aproximada para medir o comprimento. Qual daqueles ali que vocês acham que uma formiga vai ser? E assim por diante. E daí ali no pátio da escola, imaginem que é alguma parte da casa de vocês. Não tem problema, certo? Será que o quê? O milímetro, o metro, o centímetro, o que vocês vão usar? Lá na página 223, a professora mediu a altura do Renato e disse que ele tem 1 metro e 50 centímetros, ou 150 centímetros de altura. Ela explicou no quadro: 1 metro mais 50 centímetros, 100 centímetros mais 50 centímetros é igual a 150 centímetros. Faça como a professora indique de 2 maneiras diferentes a altura de Sandro. Então, olha ali como é que ela fez a altura lá na número 11. Vocês vão usar as 2 maneiras iguais, porém ali com os alunos diferentes. Ali com o Sandro e com a Anitta, certo? Com centímetros só e depois com metro e centímetros. E depois qual é a diferença de altura entre eles? Daí vocês vão pegar a altura de Sandro menos a altura de Anitta para saber, certo? Depois na 12, a turma da classe de Pablo mediu a largura e o comprimento da sala de aula e indicou as medidas no esquema ao lado. Olha só, veja ali. Tem 9 metros e 5 metros, olha só. De comprimento, quanto que tem a sala? E depois de largura, quanto que tem a sala? Vocês vão anotar ali, certo? E depois a professora explicou que a medida do contorno da sala é chamado de perímetro. Dessa sala, juntou com um colega, se junte com um colega, mas não dá, então vocês vão fazer sozinho, e encontre 2 maneiras de fazer esse cálculo. O perímetro. Se assim tem 5, a outra parede é igual, vai ter 5. Se de um lado tem 9, do outro lado também vai ter que ter 9. Se esse lado fosse 5 e esse 5, os outros também iam ter que ter 5.
Como é a mesma parede, só inverte espelhada, vai ter que ter a mesma medida. Então, para a gente somar o perímetro de uma sala, a gente tem que somar os 4 lados. E o de baixo é o mesmo do de cima e o de um lado é o mesmo do outro. Daí, o que a gente soma? 9 mais 9 mais 5 mais 5. Ou o que a gente pode fazer? 5 vezes 2 e depois 9 vezes 2 e depois somar o resultado. 2 maneiras diferentes. Galera, calcular o perímetro é a coisa mais fácil que tem nesse mundo. É a atividade mais fácil que existe, é calcular o perímetro. Vai ser sempre a mesma metragem do outro lado, se a parede for igual. Então, não tem erro nenhum. Depois ali, que tal medir a sua altura? Descalço, deite-se sobre um tapete, mantendo as pernas unidas, encoste o pé em uma parede, estique-se bem. Depois coloque, por exemplo, um livro encostado na sua cabeça, como representa a imagem. Levante-se com uma fita métrica ou uma trena, meça essa distância em linha. Então, qual é a sua altura? Peçam ajuda para os pais de vocês, para vocês estarem fazendo essa combinada, para ver se no de vocês tem a fita métrica, porque no da prof eu sei que tem. Mas no de vocês eu acho que não tem, porque não tá falando nada ali. Mas deem uma olhadinha no final do livro se não tem uma fita métrica para vocês estarem montando, certo? Daí depois, lá na página 224, tá pedindo as sobreposições. Olha só. Para essa atividade, use as peças do Tagram da página 281 que você destacou. Vão lá na página 281, pegue aquelas peças e olhem só. Pegue um triângulo maior, um triângulo menorzinho e o médio e depois sobrepõe os triângulos para compará-los. Sobreponha, bota um em cima do outro para vocês terem noção dos tamanhos. Depois, esses triângulos que você comparou, faça um X no triângulo maior, aquele que ocupa a maior superfície, e uma bola no triângulo menor, aquele que ocupa a menor superfície. A atividade de dia 5, na verdade, terceiro ano. E depois, junte-se com um colega, use suas peças do Tagram e sobreponha as figuras para descobrir. Quantos triângulos pequenininhos você precisa para cobrir exatamente um grande? Como vocês não têm o outro do amigo, vão pegando de vocês e vão marcando com lápis. Vão virando, sabe? Arrumem uma maneirinha de vocês estarem fazendo. Ou peguem o menor e façam outros daquele numa folha rascunho. Não tem problema. E depois, quantos do menor vocês precisam para ter o do meio? Bem fácil. Depois, lá na página 225, o chão da cozinha da casa de Beto será todo pavimentado com lajotas. Com lajotas quadradas com 1 metro de lado, com meio metro de lado. O trabalho já começou, olhem ali como é que tá. Quantas dessas lajotas serão necessárias para pavimentar todo o chão da cozinha? Faça uma conta. Contem quanto que tem no comprimento, quanto que tem de largura, que vocês já vão descobrir um vezes o outro, para vocês saberem. Depois, o desenho que representa as partes de uma construção é chamado de planta. Observe a seguir a planta dessa casa, olha só. Olhem que ali os perímetros são diferentes. Olha o perímetro do quarto, o perímetro do banheiro, o perímetro da cozinha, olha só. O chão da sala vai ser revestido com lajota de forma quadrada. Quantas lajotas com 1 metro de lado são necessárias para cobrir o piso? Olha só, somente da sala. Ali tem 4, ó. 4. Quanto que tem o outro e o outro? Lembra que é o mesmo? Somem todos esses perímetros. 4, para vocês saberem quantas vão ser necessárias. Bem fácil, galera. Perímetro é um conteúdo bem tranquilo. E depois ali na página 226, agora brincando com percursos. Olha ali. Para ir andando da casa até a farmácia, Ari pode escolher entre 2 caminhos. O que passa em frente à escola e o que passa em frente ao mercado. Olha só. A casa da Ari e depois para ir na farmácia e no mercado. Qual dos caminhos é o mais longo? É o do mercado? É o da escola? Depois, no bairro onde Ari mora,
Cada lado do quarteirão mede 100 metros de comprimentos. Para ir da casa dele até a escola, Ari anda 100 metros, mais de 100 metros ou menos de 100 metros. E depois, para ir da casa dele até a farmácia, Ari anda mais, menos. Usem a base, vão fazendo setinhas para vocês verem ali. Achem a maneira mais fácil de vocês descobrir, combinado? E depois, na última, vocês vão calcular o perímetro. Perímetro, um tem 100. Os outros 3 também tem 100. Vai dar quanto? 100, mais 100, mais 100, mais 100. Bem fácil, bem tranquila as atividades de hoje, galerinha. Então, façam tudo com bastante atenção, com bastante cuidado, com bastante concentração. Prof, tenho certeza que vocês vão arrasar. Depois batam uma foto e mandem uma fotinha da atividade pra prof, combinado?